Silas Malafaia disse que colocou o seu filho como vice-presidente de sua igreja. Tá certo isso? Rapaz, aqui a gente tem um debate tão importante sobre como a autoridade deve ser na igreja. E daí eu acredito, de um entendimento incorreto sobre o que é autoridade, é que a gente vê um monte de problema nas igrejas. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Primeiro vamos ver aqui o que o Silas Malafaia falou sobre isso. Por exemplo, o Silas, meu filho, é o vice-presidente da igreja. Ele já é o vice-presidente hoje da nossa igreja, certo? Dirige igreja. Eu não botei ele para ser vice porque é meu filho. O cara tem que construir seu caminho. Então, vai pastorear uma igreja para aprender o que é ser pastor de igreja, vai submeter a outros na organização para aprender submissão, para depois ir vindo devagarzinho, subindo, e o próprio povo da igreja reconhecer e entender, ó, esse cara que vai substituir aquele. Entendeu? Acho que isso é muito importante. Vamos lá. Ele está recebendo muita crítica aí por conta disso. De início ele fala assim, ó, eu coloquei o meu filho ali. E depois ele vai falando, olha, ele tem algo que me parece que é correto no que ele fala, quando ele diz assim, a própria igreja vai reconhecendo. Se a igreja reconhece, esse é um princípio importante. Mas de início ele fala, né, eu coloquei. A frase soa para mim, dá a entender que ele decidiu sozinho. Não sei se de fato apenas foi uma fala mal colocada ali, mas tem um outro vídeo dele também em que ele fala que se uma pessoa divorciar e casar de novo na minha igreja, eu vou excluir. Eu não estou nem dizendo que é errado aqui a decisão sobre a exclusão em relação à questão de novo casamento aí diante do divórcio. Mas é a fala, né? Eu vou, fica parecendo que ele lidera sozinho. Então não sei se isso é de fato isso, mas enfim, vamos começar assim. O filho de um pastor, ele pode exercer algum cargo de liderança na igreja? É óbvio que pode. Tem alguma passagem bíblica dizendo, é filho do pastor, automaticamente está desqualificado. De forma alguma. Ele é um irmão como qualquer outro. Então, ele também pode exercer liderança na igreja. A única questão é como isso é feito. Se é uma decisão solitária do pastor, aí eu creio que é muito errado. Olhe na Bíblia como é a eleição de presbíteros. Dá uma olhadinha aqui comigo. Deixa eu mostrar para vocês. Atos 14, 23. Aqui. Bora lá. Ó, Paulo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Como os presbíteros, os líderes da igreja, que inclui o pastor, como eles eram escolhidos? Eleição. Então, o pastor escolher sozinho não é eleição. Lembra daquele outro caso? Um caso recente na Assembleia de Santo André, se eu não me engano? Vocês lembram? Isso aqui, ó. Lá, o pastor... Não tinha colocado... Foi o seguinte, o antigo pastor, ele faleceu e antes disso ele mudou o estatuto da igreja e colocou o genro como pastor. Então isso é um absurdo. Mais uma vez, fica me parecendo ali que o pastor Silas Malafaia fez sozinho. Não sei se de fato foi apenas uma fala mal colocada. Mas a gente sabe que em muitos lugares é assim mesmo. Tem muitas igrejas que é assim, é uma monarquia mesmo, que você transfere a sucessão ali para os filhos. Por que essas coisas acontecem? Basicamente, tem a ver com um modelo errado de governo. A gente tem que debater a questão da eclesiologia, a questão do governo da igreja. Há basicamente 3 tipos de governo: episcopal, presbiteriano e congregacional. E esses 3, eles refletem modelos de governo civis: monarquia, aristocracia e democracia. A monarquia é parecida com a episcopal, é o governo de um. A aristocracia com o presbiteriano, governo de alguns. E a democracia com o modelo congregacional, governo de todos. Então, governo de um, de alguns e de todos. Boa parte das igrejas evangélicas, elas têm um governo episcopal, uma espécie de monarquia, governo de um. E não apenas monarquia. Em algumas igrejas evangélicas, o que a gente vê é uma monarquia absolutista.
O pastor é uma espécie de papa, lidera sozinho a igreja mesmo, faz o que quer. A gente vê na Bíblia a monarquia, mas nós vemos que, em primeiro lugar, a própria monarquia já foi uma queda. A nação era governada por juízes, mas o povo queria um rei para imitar as nações. E Deus viu que esse pedido de mudança de governo era uma rebeldia, e principalmente pelo fato de que eles já tinham um rei, que era o próprio Deus. Mas fica claro, Deus não queria que eles tivessem ali uma monarquia. Mas mesmo a monarquia judaica não era como as monarquias europeias, muitas monarquias europeias que eram absolutistas. A monarquia judaica era uma monarquia constitucional, em que o governo do rei era limitado, em que a lei não era o rei, mas o rei deveria se submeter à constituição do país, que era a lei de Deus, a própria palavra de Deus. Além disso, havia uma divisão bem clara de poder. Havia outras forças de autoridade atuando em Israel. Havia os sacerdotes. Tem até uma cena em que um rei tenta entrar para oferecer sacrifício e os sacerdotes não deixaram, porque havia uma separação de poderes. E tinha também os profetas, que eram um baita de um poder moderador, que quando a monarquia e o sacerdócio eles não funcionavam, Deus enviava esses profetas com autoridade para repreender essa elite. Então, eu acredito que o modelo mais bíblico seria o presbiteriano. De qualquer forma, você pode debater aí a questão do tipo de governo, mas não pode entrar em discussão a ideia de um homem liderando sozinho a igreja. Isso é um absurdo. A liderança da casa não é solitária. O homem é o líder, é o cabeça, mas a mulher é a dona do lar. E a mulher edifica a sua casa, o que mostra que a mulher também tem uma liderança no seu lar. Jesus escolheu 12 apóstolos e não um. E quando, por exemplo, houve uma discussão sobre circuncisão, lá em Atos, como eles resolveram o problema? Tinha gente falando, tem que circuncidar para ser salvo. Como? Como que resolveram o problema? Pedro, de maneira solitária, tomou uma decisão? De forma alguma. Eles fizeram um concílio. E aí, ó, é muito interessante isso aqui. Vamos dar uma lidinha, ó. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Barnabé uma discussão, eles resolveu que Paulo e Barnabé, alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos. Vai notando isso. E a gente continua. Verso 4, verso 6, vai. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto. Então não foi Pedro solitariamente que considerou o assunto. Os apóstolos, e não apenas os apóstolos, mas também os anciãos, ou seja, a liderança ali da igreja. Então houve um concílio. Várias pessoas, a liderança da igreja, para decidir sobre aquilo. E o verso 22 é ainda mais interessante, quer ver? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Pedro fala, depois Tiago também fala. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja. Essa frase é maravilhosa. Eles tomaram uma decisão sobre o que fazer. Como? Fica muito claro que ó, os apóstolos e anciãos, eles tomaram a dianteira, eles lideraram. Mas com toda a igreja, ou seja, a igreja estava ali, a igreja teve uma participação. Tanto é que a gente vê no versículo... deixa eu achar aqui. Verso 12. Olha o verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo. Ou seja, havia uma multidão. Havia pessoas ali. Quem? Provavelmente a igreja. Tudo indica, obviamente, a igreja. Então o que parece que a gente tem aqui é o quê? Os apóstolos e anciãos consideraram o assunto. Mas a igreja estava ali também. Teve uma participação. A questão foi discutida e houve uma aceitação por parte da igreja. Houve uma participação e isso é muito importante. Esse, eu acredito, é um modelo bíblico de como deve ser uma igreja, de como a autoridade da igreja deve existir. Deve existir. Fica fato, o assunto não foi definido por um homem, por um Pedro sozinho. A ideia de um governo de um Pedro só, é católica. É o Papa infalível. A Igreja Católica é uma monarquia absolutista. E muitas igrejas evangélicas seguem esse modelo, em que o pastor é uma espécie de Papa. E isso é muito ruim, pois os erros cometidos pelos católicos, combatidos na Reforma Protestante, acabam voltando. Vocês viram aí o conclave?
né, a reunião dos cardeais para eleger o novo Papa. Eu fiz um vídeo, assista. Alguns católicos relatam o conclave como se fosse uma reunião de santos que buscam o Espírito Santo para decidir. Que nada. Assista ao meu vídeo sobre isso. Ao longo da história sempre foi um jogo político absurdo, venda de voto, corrupção, disputa de interesse. E um dos grandes exemplos disso foi Alexandre VI, da família Os Borgias. Ele comprou votos. Você já viu, né? Tem aqui, ó. Eu nunca assisti essa série. Deixa eu abrir aqui. Eu nunca assisti a essa série, ó. Poder e Devassidão, a influente família Borgia. Conheça mais sobre a saga polêmica da família César Borgia. Se tornou uma série, eu não conheço, mas tá vendo? É isso. É isso mesmo. O Alexandre VI, que se tornou Papa, que era dessa família, os Borgias, ele comprou votos para chegar ao papado. Lá chegando, distribuiu cargos. Estilo que a gente vê na política brasileira. E depois vendeu cargos também. Elegeu seu filho, Sérgio Borgia, como a gente viu aqui, com 16 anos, como cardeal. Nomeou sobrinhos, primos e até o cunhado do seu filho. Peraí, pastor, mas o Papa tinha filho, mas na Igreja Católica não é proibido? É assim. Mas ele teve 8. Cada um com uma mulher diferente. Tá surpreso? Vem aqui na minha cidade que eu te apresento algumas pessoas que têm parentes, que têm padres que têm filho com as mulheres desses parentes. Vem aqui que eu te apresento essas pessoas, tá bom? Mas aí a gente até comemora, porque ainda está saindo com mulher, né? Porque eles são acostumados a sair com outra coisa. Então alguém já disse, né, o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, o poder ele pode ser uma tentação à corrupção. Como qualquer coisa boa que pode ser motivo de tentação, então o poder também. Então, o poder pode ser uma tentação à corrupção. Mas o poder absoluto não é uma tentação à corrupção. O poder absoluto é corrupção. Portanto, a autoridade é uma bênção, ela é instituída por Deus. A Bíblia ordena obedecer o governo civil, as autoridades civis, ordena que os filhos obedeçam aos seus pais, que a mulher se submeta ao seu marido, que os irmãos se submetam aos seus pastores. É pecado usar o mau uso da autoridade para pregar a anarquia. É pecado usar os maus pastores como desculpa para não submeter aos bons pastores. Isso aí também já é um tema para outro vídeo, né? Mas enfim, então acredito que muitos problemas que a gente tem em muitas igrejas tem a ver com essa questão de o pastor ser um papa. Ele lidera de maneira sozinha, solitária. Isso é errado. Por outro lado, não podemos esquecer, não vamos usar essas coisas aqui para destruir a autoridade de modo geral, que é o que acontece, é o que costuma, e é o que o movimento feminista faz. De modo que os bons pastores eles não podem exercer autoridade nenhuma, porque eles exercem autoridade e são vistos como ditadores. Isso também é maligno. E, na minha opinião, essas coisas, esse mau uso da autoridade acaba se tornando uma tentação e uma brecha para se acabar com a autoridade. Aí qualquer um que exerça autoridade de maneira bíblica é taxado como mau pastor. Dá um vídeo inteiro sobre isso, né? Mas enfim, o que vocês acharam disso? A ideia do governo ser plural. Comente aqui, dê aqui a sua opinião. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.